Windows NT versus Windows XP. Instalação de sistemas operativos. O Windows NT e o Windows XP são dois sistemas operativos da Microsoft que marcaram momentos distintos na evolução do sistema operativo Windows, cada um com características e inovações específicas da época em que foram lançados. Este trabalho vai abordar as principais diferenças entre os sistemas operativos, nomeadamente o histórico da sua evolução, as APIs, a interface gráfica, o desempenho, bem como a sua usabilidade. Começando com a instalação do Windows NT, passar a explicar o seu enquadramento histórico. O Windows NT significa New Technology, foi lançado em 1993 com o objetivo de oferecer um sistema operativo mais robusto, seguro e focado em empresas e servidores. As suas versões, como por exemplo as versões do Windows NT 3 e o Windows NT 4, introduziram um núcleo mais avançado com suporte para multitarefas e tinham como prioridade a estabilidade em contexto empresarial. O Windows NT representou também um marco ao separar-se da linha dos Windows 90, tendo uma arquitetura a 32 bits com maior segurança e gestão de memória. A nível das suas APIs, o Windows NT introduziu o Win32, era uma interface de programação a 32 bits, que substituiu as antigas interfaces a 16 bits. E isto veio com então o suporte com multitarefas, a oferta de um ambiente mais seguro e eficiente em comparação às versões do Windows 90. Estas APIs eram focadas em estabilidade e segurança, especialmente para redes corporativas. A nível da sua interface ou gráficos, o Windows NT tinha uma interface bastante simples, funcional, o que herdou esta das versões 3. Com foco em eficiência, a versão do Windows NT 4.0 introduziu uma interface mais próxima do Windows 95, mas ainda era bastante limitada a nível de gráficos. Quanto ao desempenho, era extremamente estável, foi projetado para ser executado tanto em servidores como em empresas, onde o foco era no desempenho, na estabilidade e no processamento de certas tarefas administrativas. No entanto, era extremamente pesado em comparação com as versões do Windows 90, especialmente para o hardware da época. A nível da sua usabilidade, o Windows NT era um sistema focado nos profissionais em tecnologia e ambientes empresariais. Então, a sua usabilidade era bastante técnica e restrita. Este não possuía também uma facilidade de uso e nem a acessibilidade necessária para utilizadores a nível doméstico. Então, exibia uma interface e funcionalidades mais voltadas para administradores de sistemas. Agora vamos acabar de ver a instalação do Windows NT. Após termos observado a instalação do Windows NT, vou apresentar então o Windows XP. Damos a instalação no fundo. Vamos começar então pelo enquadramento histórico. O Windows XP foi lançado em 2001 como um sistema híbrido que combinou a estabilidade e segurança do núcleo do Windows NT com a facilidade de uso dos Windows 90. Foi projetado tanto para o utilizador comum quanto para empresas e introduziu uma interface mais amigável e com um foco na experiência do utilizador. O XP rapidamente se tornou popular pelo seu desempenho e compatibilidade com uma grande variedade de hardware. A nível das suas APIs, ou interfaces de programação de aplicações, o Windows XP expandiu as APIs do Windows NT, neste caso o Win32, com maior suporte para multimédia e gráficos avançados, adaptando-se assim ao uso doméstico e profissional. Também introduziu o DirectX 8.1, que ao contrário da versão inicial que vinha no Windows NT, este oferecia maior suporte para jogos e aplicativos multimédia, bem como uma superior performance gráfica que era limitada no Windows NT, e trouxe também suporte para gráficos 3D. A nível da sua interface ou gráficos, o Windows XP apresentou uma interface Luna, isto quer dizer que é a nível das suas cores, com um visual mais moderno, colorido, ícones atualizados e novos temas de desktop. O design tinha um foco na experiência do utilizador
oferecendo uma navegação mais intuitiva e opções de personalização que não existiam, neste caso, no NT. A nível do seu desempenho, trouxe otimizações significativas para rodar em computadores pessoais, trouxe também um melhor gerenciamento de recursos e tempo de inicialização mais rápido. Suportava uma ampla gama de hardware, incluindo processadores de 32 e 64 bits, e apresentava um desempenho muito superior para tarefas no nosso cotidiano e multimédia em comparação com o Windows NT. Finalmente, a nível da sua usabilidade, ele foi projetado para ser mais amigável e acessível a utilizadores de todos os níveis de habilidade, incluindo assistentes de configuração, ajuda contextual e uma interface mais intuitiva. O Windows XP também combinou as funcionalidades avançadas do Windows NT com uma forma de utilização mais simplificada. Deste modo, marcou um período de transição do Windows para o sistema de uso tanto a nível profissional quanto doméstico. Então vamos acabar por ver o install do Windows XP. Portanto, em conclusão, o Windows NT e o Windows XP foram marcos na história da Microsoft, cada um atendendo a necessidades específicas do seu tempo. O Windows NT trouxe, portanto, estabilidade e segurança no seu uso em empresas e por profissionais na área da tecnologia, enquanto o Windows XP combinou esses elementos todos com uma forma de utilização e experiência mais amigáveis para utilizadores comuns. Fim.